O nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual João Jaime. E nós vamos falar sobre o paraíso que é Jericoacoara. João Jaime foi um dos batalhadores logo no início da criação de Jericoacoara, hoje conhecido no mundo todo. Deputado João Jaime, como foi a batalha para se criar Jericoacoara? Bom dia, Edson. É um prazer participar do seu programa aqui na TV Transparência. Bom dia, telespectadores e todos vocês que estão assistindo pelos diversos canais da TV Transparência. Edson, foi uma luta muito grande, né? Começou em 83, eu era vereador de Acaraú. Nessa época, Jericoacoara era do município, fazia parte do município de Acaraú, e um grupo financeiro do estado do Ceará se apresentou como dono de todas aquelas terras e queria tirar a população para fazer investimentos turísticos na região. Fui procurado como vereador pelos moradores e, a partir daí, começou uma luta muito grande para preservar Jericoacoara. A princípio, nós começamos aqui pelo estado do Ceará e procuramos os veículos de comunicação. Alguns nos apoiaram, outros não nos apoiaram, e aqui eu destaco e agradeço, tenho essa oportunidade aqui para agradecer o sistema do jornal O Povo, que nos apoiou muito. Outra pessoa muito importante na época foi o Nazareno Albuquerque, que criou a campanha de preservação de Jericoacoara, que o slogan era "Vamos salvar esta praia". E a partir daí nós lutamos para que o Brasil tomasse conhecimento que tinha um lugar aqui no Ceará que era único porque era um oásis. Você, para chegar em Jericoacoara, você atravessa 12 quilômetros de duna e quando chega lá você tem um oásis e um serrote com 90 metros de altura, que de lá você vislumbra toda a paisagem, a beleza paisagística de Jericoacoara. E essa luta durou um ano e meio, até que o presidente, na época, ainda estávamos na ditadura, o presidente Figueiredo se sensibilizou. Também agradeço em memória ao presidente Figueiredo. Ele assinou o decreto criando a área de proteção ambiental de Jericoacoara. Ainda era uma legislação muito recente, porque naquela época o meio ambiente não era tratado como hoje é visto pelas pessoas como uma das coisas mais importantes que a gente tem que cuidar para nós e para as gerações futuras. E ele se sensibilizou e criou a área de proteção ambiental de Jericoacoara. E nessa luta tiveram muitas pessoas. A Ângela Marinho, jornalista Ângela Marinho, também foi muito importante, ajudou muito, trabalhou, foi uma das pessoas que estava junto desse grupo de trabalho. E, a partir daí, nós começamos a divulgar, porque não era só criar a área de proteção ambiental, era também fazer as medidas de preservação. E aí tiveram matérias importantes que trouxeram para Jericoacoara a importância que ela tinha no cenário, como Revista Veja, Revista Isto É, Revista Agora, que hoje nem mais circula mais. Os jornais, todos os jornais importantes do sul e sudeste do Brasil vieram a Jericoacoara fazer matéria. E isso evoluiu ao ponto de que chegou-se a um momento que disse: precisa criar um município. E aí Jericoacoara não podia ser município. Qual é a solução? Criar um município em Jijoca. E o nome do município virou Jijoca de Jericoacoara, que foi outra luta nossa também, e que terminou com a assinatura do então governador Tasso Gereissati em fevereiro de 91. Jericoacoara se transforma, Jijoca de Jericoacoara passa a ser distrito, aí já era distrito de Cruz, não era mais de Acaraú, passa a ser município, com administração local, né? E a partir disso aí, Jericoacoara vem evoluindo até chegar no que está hoje, que nós estamos voltando àquele tempo, que Jericoacoara está sendo atacada de novo, e por incrível que pareça, atacada por quem deveria preservar.
que é o Ministério do Meio Ambiente, que fez um absurdo muito grande que eu vou falar aqui para vocês. Deputado, mas lá no princípio desse movimento, se pensava na Jericoacoara de hoje, ou o movimento era para preservar a área, garantir o espaço dos nativos ali, ou já se sonhava com essa perspectiva de hoje? Olha, Edson, ali o objetivo era, primeiro, preservar o campo do Ná, porque lá em Jericoacoara, a beleza natural, você tinha uma vila de pescadores, né? Uma vila de pescadores, e você tem em torno dessa vila um campo duná, que as dunas nascem lá na costa do Preá, percorrem toda esses 20 quilômetros e elas terminam dentro do mar. O Jericoacoara é uma ponta, quem observar, Jericoacoara ela fica 6 quilômetros a van no mar. Ela não está na linha do litoral, ela é uma ponta, por conta do serrote, que é de pedra, tem um serrote de 90 metros de altura, então o mar erodiu de um lado do serrote, de outro lado do serrote, ao longo de milhões de anos, e Jericoacoara é uma ponta. Então o objetivo era o quê? Preservar todo esse campo dunar e de lagoas, são dunas e lagoas, e tornar a vila dar condições à vila que pudesse praticar um turismo ecológico e que melhorasse a vida dos moradores, porque o mais importante ali era que a gente tinha uma preocupação muito grande da renda, porque Jericoacoara não tinha nada. Naquela época a pesca tinha acabado, só tinha 8 canoas, tinha um empresário muito significativo que foi na vida de Jericoacoara, que era o Olavo. O Olavo adoeceu e levou todos os seus barcos de pesca para Camusim. Quando ele levou seus barcos de pesca, levou também os pescadores. Então, o Jericoacoara afundou. Quando eu cheguei em Jericoacoara a primeira vez, em 82, a impressão que você tinha era que era uma vila que tinha acabado de sair da Segunda Guerra Mundial, que tinha sido bombardeada. Você via casas de pedra caídas, o comércio não tinha nada. Para você ter uma ideia, as bodegas que tinha, como a bodega do Tirinha, que foi um ícone de Jericoacoara, a bodega do Tirinha, você chegava lá e as pessoas compravam fósforo a granel. Eu nunca vi isso. Chegava e dizia, seu Tirinha, eu quero 10 palitos de fósforo e 3 colheres de óleo. Para quê? Para acender o fogo e fritar o peixe que ele tinha ido lá pescar. Então você vê o nível de pobreza e de situação que estava Jericoacoara. Então, na minha visão, era como a gente melhorar a vida dessas pessoas? Turismo. Porque se eu me encantei, se todas as pessoas que vieram aqui a Jericoacoara se encantaram, o que está faltando é a gente mostrar para as pessoas. Agora não pode ser um turismo devastador, e eu me espelhava em Canoa Quebrada, que não teve o que teve em Jericoacoara, e terminou devastando tudo, toda aquela beleza de Canoa. O encanto de Canoa acabou exatamente porque não teve essa preocupação. Então, isso aí foi crescendo, as pessoas foram apostando, fazendo hospedagens, no início melhorando um quartinho para alugar, depois transformando em pousada. Você pode dizer, mas aí hoje depois os estrangeiros vieram e compraram. Sim, vieram, compraram, investiram, mas esses estrangeiros que estão lá, eu não vejo de uma forma maléfica. Por quê? Porque também tem os nativos, eles não tomaram o local e eles dão muito emprego. Se você for pegar hoje o município de Jijoca de Jericoacoara, pelo último censo, é o município que mais cresceu populacionalmente e um dos municípios que economicamente é mais forte. Então, a economia de Jericoacoara hoje é muito forte, exatamente por isso, por esses investimentos que aconteceram lá. Eles são bem-vindos, desde que sejam investimentos que preservem o meio ambiente, que respeitem a cultura local e que não causem impactos ambientais. Então, nesse ponto de vista, eu acho que Jericoacoara está bem, porque convive, tem nativos e tem investidores estrangeiros e também do sul do país, outros brasileiros que se erradicaram lá. Deputado João Jaime, quando foi que veio o boom? Quer dizer, quando realmente
Jericoacoara, as pessoas abriram os olhos para Jericoacoara, porque nesses primórdios aí, até para chegar lá era difícil, né? É, muito difícil. Até quando era distrito, E ainda hoje é difícil. quando era distrito de Acaraú, a pessoa saía de Acaraú para ir lá. Era de Acaraú para lá, no inverno, que você não tinha ponte ainda que liga Acaraú à Cruz, você tinha que ir pelo Marco. Então você levava de Acaraú à Cruz, hoje você faz em 40 minutos, você levava 3, 4, 5 horas. Como se pensar em turismo nessa época? Era um turismo, era um turismo assim de aventura, aquela pessoa que queria. Eu comparo hoje com quem quer ir conhecer o Jalapão. Né? Você vai conhecer o Jalapão, ou então vai conhecer as Anavilhanas. Para você ir de Manaus de barco para ir até as Anavilhanas, você leva 2 horas, 3 horas de barco. Né? Então era esse tipo de turista que queria desbravar. Ele já fazia parte do passeio essa aventura do carro quebrar, de ter que trocar de carro, de às vezes até dormir na estrada. Então era essa aventura que movia esse turista que ia nessa dificuldade. A partir do asfalto ligando Acaraú, ligando Cruz a Jijoca, mudou um pouco. Né? Mudou um pouco. Mas assim, eu diria que o divisor onde Jericoacoara se tornou internacional foi quando o New York Post postou uma matéria classificando Jericoacoara como uma das 10 praias mais bonitas do Brasil. Então aí onde Jericoacoara sai do Brasil, tinha estrangeiro já visitando, mas aí sai do Brasil e é colocada, apresentada ao mundo naquele momento. Então a partir daí teve uma visão diferente de Jericoacoara, e aí você despertou muito interesse, muitas matérias nacionais sobre turismo, e isso aí aconteceu no começo do ano 2000. Bom, hoje se fala muito em Jericoacoara. O ambiente Jericoacoara merece ter o aeroporto internacional que tem hoje? Sim, não tenho nem dúvida. E depois do aeroporto, mudou a qualidade do turista, porque muitas pessoas tinham vontade de conhecer Jericoacoara, mas quando sabiam que para você conhecer Jericoacoara, você tem que pegar um avião, vamos dizer, se o centro emissor for São Paulo, considerando São Paulo para Fortaleza, pegar um carro, uma caminhonete Fortaleza e andar mais 5 horas para chegar em Jericoacoara, 5, 6 horas. Então muita gente desistia. Hoje você tem voo direto de Belo Horizonte para Jericoacoara, de São Paulo para Jericoacoara, do Rio de Janeiro para Jericoacoara. Então isso facilitou muito. A questão do voo internacional, ela é questão de tempo, né? O aeroporto está lá, está preparado, foi muito bem construído, ele tem toda a infraestrutura para receber voos internacionais. O que é que precisa? Alfandegar. Você precisa alfandegar, precisa ter Polícia Federal, precisa ter aduana, ainda não tem. Né? Talvez não tenha, porque ainda também não tem ainda uma procura de um voo internacional que ligue Portugal, né? ou Paris, ou Madrid, ou até Jericoacoara. E não sei se isso não acontece também, porque ainda não é alfandegado. Então é tipo assim, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Mas o espaço não precisa de nenhuma adaptação para que você possa receber voos internacionais. Só precisa de gente para colocar o que é necessário no aeroporto internacional. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já estaremos de volta com essa entrevista com o deputado estadual João Jaime, falando sobre Jericoacoara. Deputado, recentemente o senhor fez um pronunciamento na Assembleia lamentando uma situação que está ocorrendo lá e que o senhor atribuiu a um interesse escuso saído lá do Ministério. O que é realmente isso? Olha, Edson, é assim uma coisa daquelas que a gente sabe que é um absurdo, mas tem tanto absurdo hoje no Brasil, tem tantas coisas erradas hoje no Brasil, qual o maior ou que menor. A gente não sabe qual a maior, qual a menor, e isso banalizou de uma forma que as pessoas nem se indignam mais
com aquilo que não afeta diretamente a elas, né? Então, o que é que está acontecendo hoje em Jericoacoara? Jericoacoara foi, ainda no governo Tasso Gereissati, quando se detectou que essa terra era terra devoluta, era terra, o Estado arrecadou a terra para si. Toda aquela área de Jericoacoara é escriturada em nome do Estado do Ceará. Então, depois disso, o Estado o que é que fez? Pegou cada morador, cada poceiro da vila e titulou. Então, hoje, Jericoacoara, do ponto de vista fundiário, ela é perfeita. Foi assim, um trabalho do IDACE de anos de pesquisa e perfeita que deu a titularidade. Você não tem problema fundiário, porque geralmente todas essas praias que os terrenos se valorizam muito, você tem um problema fundiário enorme. Lá não tem... Até porque elas eram terreno de marinha, né? Não era terreno de marinha. Não era. Pois é, mas lá não é terreno de marinha, é terreno do Estado, né? Então, o que é que acontece? Foi criado o Parque Nacional. Então, você tem uma vila, é a única vila do Brasil, que é dentro de um Parque Nacional. Ela é cercada por um Parque Nacional. Então, o que é que a cabeça do Ministério do Meio Ambiente, aí nem sempre quem defende o meio ambiente tem interesses republicanos. Eu vou só aqui colocar a coincidência que não é coincidência, né? O subministro, que eu não sei como é secretário-geral, a segunda pessoa da Marina Silva, né? Ele tem um irmão, Capobiano, eu acho que é Capobiano, todos dois são capobianos, é o sobrenome. E ele ganhou, eles licitaram uma privatização do Parque Nacional para administrar o Parque Nacional. Quem ganhou? O irmão dele. O irmão dele ganhou. E ele arrematou por 61 milhões e tem a obrigação de aplicar 127 milhões de investimento. Ok? Ok. Se fosse só isso, não tinha o menor problema. Só que Jericoacoara recebe 1,5 milhão de visitantes por ano. Se você colocar e fazer uma conta de bodegueiro e colocar que em média são 3 dias em média, você vai chegar a um número aí de 225 milhões por ano. Então olha que negócio bom. Eu pago 61 milhões para ter a concessão, sou obrigado só a investir... de quantos anos? De 30 anos. Eu sou obrigado a investir 127, né? Ou seja, aí, menos de 200 milhões, e tenho 30 anos arrecadando 225 milhões por ano, sem mais ter que investir nada. Ainda podem construir hotel, restaurante, dentro do parque. Esse cara que ganhou a licitação estava envolvido na Lava Jato. Foi um dos processados da Lava Jato. Se livrou porque anularam a Lava Jato. Então ele foi beneficiado também nesse meio aí da anulação da Lava Jato. É uma coisa absurda. O Ministério Público já entrou, algumas batalhas foram vencidas, mas agora está no Tribunal Regional de Recife, né, para decidir, porque é um absurdo. O que é que eles querem transformar? Porque Jericoacoara, a vila de Jericoacoara é do município, faz parte do município, não é do Parque Nacional. Então eles querem fazer uma estrada, que é um absurdo. A nossa luta a vida toda foi para que Jericoacoara não perdesse o seu encanto, não perdesse a sua naturalidade de não ter estrada, dessa dificuldade de você chegar lá, que faz parte do encanto de Jericoacoara. Eles querem fazer uma estrada e cobrar um pedágio, porque ninguém vai lá para o Parque Nacional, você vai para Jericoacoara, vai para a vila, que é do município. Então é um absurdo isso aí, é uma coisa que não tem sentido. Nós estamos lutando, eu tenho denunciado na Assembleia, tenho acompanhado todo o processo na Justiça e, como eu falei, o problema é que quem é que está se indignando com isso? Quem está lá em Jericoacoara? Quem são os caminhoneteiros que vão perder seus empregos, porque o próximo passo é eles monopolizarem esse transporte. Já que vai ter estrada, não precisa mais de caminhoneiro. Eles vão botar um ônibus
cobrar uma passagem, cobra para entrar, cobra o ônibus para levar e não tem nenhum retorno para a vila. Não tem nenhum retorno para a vila. Quer dizer que nesse contrato aí, se eu for passar 5 dias em Jericoacoara... Vai pagar R$250 só para eles. R$50 por dia. Por dia. Sem comer nem beber nada. Só para você sair do pré-A até lá. É um pedágio. É um pedágio, porque você não vai para dentro do parque, você vai para dentro da vila. Eu não vou lá para visitar o parque, porque o parque, a vila não é o parque, a vila é municipal. O prefeito tem processado isso. Outra coisa, pior, o mais absurdo, se você for tirar uma licença ambiental, você vai levar no mínimo 2 anos para... Às vezes nem sai, né? Nem sai uma licença ambiental para fazer uma estrada cortando um parque nacional. Você não consegue, em canto nenhum. O que é que eles estão fazendo? Como o município negou a licença, o ICMBio, que não é nem órgão de licenciamento, hoje o meio ambiente você tem o IBAMA, que é o órgão que licencia, e o ICMBio é o que fiscaliza. Então o ICMBio está dizendo, isso aqui é meu, é minha administração, então eu vou autorizar a fazer sem licença ambiental, sem estudo de rima, sem saber se aquela estrada vai prejudicar a procriação das tartarugas, se vai prejudicar o fluxo da areia que alimenta as dunas, nada. Então, simplesmente é um negócio. Jericoacoara está sendo atacada, é uma coisa vergonhosa. Essa ministra Marina devia ter vergonha na cara de aceitar um negócio desse. Tira uma de boazinha, né, de defensora do meio ambiente, mas permite um esquema de corrupção dentro do próprio ministério dela, onde o irmão do seu principal assessor, que é a segunda pessoa dela, é o que vai ganhar essa bagatela de mais de 200 milhões por ano. Agora, quem tem por trás aí para dividir esse dinheiro que ele vai receber, deve ter mais gente, eu não sei. Aí caberia uma investigação da Polícia Federal, alguma coisa assim. Mas é um dos maiores absurdos, uma das maiores agressões ao Estado do Ceará, porque as terras são do Estado do Ceará, e isso é muito grave, muito grave. Eu já levei essa questão ao governador, já levei essa questão ao procurador, mas como eu falei, precisa ter um movimento igual aquele lá dos anos 80 de preservação, porque isso aí vai acabar com o turismo. Vai acabar com o turismo em Jericoacoara, porque vai desempregar muita gente. Banalizar. Vão banalizar e vão dizer assim, se você pagar, você pode entrar. Outra coisa, paga, entra na vila, deixa o lixo e eles não têm nenhuma obrigação sobre a vila. Eles vão só cobrar para você sair do pré-A para lá, R$50 cada dia que você passar lá na vila. Mas não vão deixar nada na vila. Deputado João Jaime, o senhor disse que as terras de Jericoacoara são do Estado do Ceará. Isso ficou já definido desde o governo Tasso Gereissati. Muito bem. Acontece que recentemente, não é tão recente, mas também não faz tanto tempo, surgiu uma empresária viúva dizendo que era dona de quase todas as terras de Jericoacoara. Como ela era benevolente, ela estava deixando o pessoal ficar lá e ia deixar o pessoal ficar lá nas terras dela. O Estado do Ceará, que o senhor diz que é o dono das terras, o Estado do Ceará, através da Procuradoria-Geral do Estado, reconheceu essa senhora, essa viúva, como a legítima proprietária e fez um acordo com ela. Isso é legal? Olha, isso aí eu já considero até página virada. Não é, eu acho que isso está errado, está errado, porque a terra é do Estado, não deveria ser feito. Mas a empresária exibiu documento probatório. Não deveria ter sido feito um acordo extrajudicial. O Estado briga por tudo e deveria brigar também por Jericoacoara. Não só nesse caso que, até onde eu sei, foi suspenso, foi esse acordo extrajudicial foi tornado sem efeito, mas o Estado do Ceará devia brigar
pelas terras todas de Jericoacoara e não permitir esse absurdo que o ICMBio, que o Ministério do Meio Ambiente, que a ministra Marina Silva está querendo fazer. Isso era uma coisa que, cadê os nossos deputados federais? A minha voz é só aqui, mas precisa que um senador, que um deputado federal leve essa questão ao Congresso Nacional, porque isso é um dos maiores desrespeitos que tem a população de Jericoacoara e põe em risco a nossa joia da coroa, que é Jericoacoara. Você tem aqui, como atração turística principal do estado do Ceará, Jericoacoara. As pessoas, muito deles não vêm para Fortaleza, vão para Jericoacoara. E uma prova disso é que esses voos hoje, você antes passava por Fortaleza e ia para Jericoacoara. Agora você já vai São Paulo, Jericoacoara, Nós Minas, estamos falando aí em voos particulares, né? Voos de carreira, da Gol, da TAM. Eu fui, há uns 4 anos atrás, foi o primeiro voo, 5 anos atrás, primeiro voo São Paulo, Congonhas, Jericoacoara. Eu fui nesse voo. Então, a partir daí, nunca mais deixou de ter voo regular. Você pode entrar aí no site ou desses que vendem passagem ou das próprias companhias, você vai encontrar lá os horários, tem voo diário para Jericoacoara. Então, o que é que está em risco? Está em risco tudo isso, porque você encarecer, a média lá de Jericoacoara, uma família que vai para Jericoacoara, ela vai passar, como você falou, 5 dias. Imagine um casal com 2 filhos, vai passar 5 dias. Você vai pagar 250 vezes 5. Vezes as crianças também pagam. As crianças também pagam. Então você vai pagar fora as passagens, mais vezes 4, né? R$1.000 só para ir no pré-A. Não é para visitar o parque, como é Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, toda Fernando de Noronha é um parque nacional. Então eu fui lá em Fernando de Noronha, paguei R$280 para passar 4 dias. R$280. Mas eu estava dentro de um parque. Ali tudo é um parque. Jericoacoara não é. A vila é do município. Cabe ao município administrar, cabe ao município as responsabilidades do lixo, do saneamento, vamos dizer assim, da parte urbana, da parte arquitetônica, das licenças ambientais, de tudo. Então, tirando isso do município, é um absurdo, é uma coisa que eu não consigo entender nem aceitar. E assim, eu fico mais revoltado com a inércia de quem poderia estar também nessa luta a favor da população de Jericoacoara. Bom, o senhor já esteve com o governo do estado com um auxiliar do governo, que é a Procuradoria. Não é? Quer dizer, não é suficiente o governo entrar, precisa de outras pessoas? Eu acho que sim, eu acho que precisa. As coisas no Brasil só acontecem quando dá um escândalo nacional, né? Se você faz caladinho, quantos anos passou essa questão do INSS sem todo mundo sabia, eu já tinha ouvido isso várias vezes, que tinha roubo no INSS, a gente ouve a boca miúda que existe. Quando é que isso passou a ser, que absurdos, todo mundo sabia que os velhinhos eram roubados. Porém, quando é que isso veio efetivamente a virar um escândalo e tentarem resolver o problema? Quando teve um escândalo nacional, quando os deputados começaram a falar, quando os senadores começaram a falar. Então, no Brasil, infelizmente, é assim. Então, precisa que isso aconteça para que sensibilize as autoridades e elas façam alguma coisa, porque senão vão ficar no eu tenho muito mais problemas, saúde, educação, outras coisas assim. Então, é isso que é o grande problema. Nós estamos sentindo a nossa dor lá em Jericoacoara, mas não é a dor de todo mundo. Sim, mas o senhor disse aí que essa história da empresária que apareceu com documentação pública, escritura pública, que ele garante o direito à propriedade lá
de boa parte de Jericoacoara. O senhor disse que acha que isso é Página virada. página virada. Mas a página virada é no dizer das pessoas ou é página virada no oficial? Olha, porque se ela tem um documento público de proprietária, esse documento valeu ontem, vale hoje e valerá amanhã. Olha, Edson, quando foi feita a arrecadação das terras pelo Estado do Ceará, foi um trabalho, como eu já frisei, muito bem feito por parte do IDACE, que tinha à frente. Nessa época o senhor já estava integrando o governo? Eu estava no governo. Eu estava no governo, acompanhei de perto. Um dos principais auxiliares do governo Tasso. Eu era o chefe de gabinete, eu acompanhei isso de perto, esse processo. Tem uma pessoa que ainda hoje está no IDAS, que é o Paulo Henrique, que ele conhece tudo de Jericoacoara, foi ele que coordenou toda essa equipe. Foi assim de um zelo e de um cuidado jurídico para que não deixasse brecha muito grande. Até que, quando se arrecadou tudo, quem tinha escritura dentro da terra, alguns até foram reconhecidos como sendo proprietários. E foi baixado um edital, isso eu estou falando aqui há 30 anos atrás, há 25 anos atrás. Foi baixado um edital dizendo o seguinte: mesmo aqueles que nós não identificamos que era proprietário, tinha posse, né? Que se achem no direito, tem 60 dias, ou 60 ou 90 dias, para apresentar a documentação. Houve uma primeira chamada, ninguém apareceu, fizeram a segunda chamada, ninguém apareceu, então foi a partir daí que foi titulado. Então, você tem, aqui no Brasil, a legislação, ela protege mais a posse do que o título. Né? Você não basta só ter o título de propriedade de um terreno, de uma fazenda, você precisa ter a posse dela. Então, por isso tem o uso capião. Por isso, muitas pessoas que têm o título de propriedade e não têm a posse, perdem aquele terreno. Então, nós estamos falando aqui de uma coisa de 25 anos atrás. E nós estamos falando de uma coisa que já foi superada lá 25 anos atrás. Agora, é o direito de todo mundo querer. Eu posso te pedir o que eu quiser. Receber me dê aqui coisa, esse, né? Copo d'água. Receber aqui é outra Eu posso pedir. Agora, se você vai me dar ou não, é você quem vai dizer. Então, eu acho isso superado. Tem também o ICMBio já não reconheceu, né? O Parque Nacional não reconhece, que uma parte dessas terras são dentro do Parque Nacional, não reconheceu. Então, por isso que eu acho que isso é página virada, não tem mais... A Justiça já decidiu a favor do ICMBio, então eu não vejo mais o que se... A questão hoje, o problema de Jericoacoara hoje é o ICMBio, é o Ministério do Meio Ambiente, é a corrupção que foi essa licitação para que o irmão do secretário-geral do Ministério do Meio Ambiente ganhasse a concessão de Jericoacoara para construir hotéis, construir restaurantes dentro do Parque Nacional. Além disso, desse lucro que ele vai ter, ele receber 225 milhões por ano, sem ter obrigação de dar nada para o município. Deputado, o senhor deve ter outras razões para fazer tal afirmação, porque, na verdade, só o fato de ser irmão não significa dizer que houve ilegalidade. Muito estranho. Né? Bom, pode ser estranho, mas nós não podemos dizer que há ilegalidade só porque na transação do poder público com o privado surgiu aí o irmão de um trabalhador, de um integrante do poder público, né? Afinal de contas, os irmãos também são independentes, né? Como são independentes. No caso não são, Edson. No caso não são. O senhor deve ter razões para isso. Tenho. E o governador está sabendo disso porque o senhor deve ter informado com mais detalhes. Está sabendo. E qual é a posição, então, que o senhor espera do governo do Estado para evitar que Jericoacoara se torne qual foi o outro paraíso que o senhor citou aí? Canoa Quebrada. Canoa Quebrada? O que é que o senhor espera que o Estado faça? Eu espero que o Estado entre na briga e conteste
e conteste, que arrecade, que diga, olha, a terra é minha. Como é que essa licitação ela tá viciada, ela tá nula de princípio, porque a terra é minha. Como é que você licita? Ah, é Parque Nacional. É Parque Nacional, mas em cima da minha terra. Quem é o proprietário, quem tem a escritura de todo o Parque Nacional é o Estado do Ceará. Então o Estado do Ceará pode exercer esse direito dele que ele tem de contestar, de entrar na briga, de não aceitar que essa empresa... Você falou que eu tenho outras razões, eles já administram cataratas, né? É muito estranho, Edson, que todas as privatizações que estão acontecendo no Brasil de parques nacionais, os que não prestam, não. Porque tem uns que dão prejuízo. Duvido que alguém queira entrar na privatização aqui vizinho do Piauí, na Serra das Almas. Ninguém quer. Por quê? Porque não tem turismo lá, porque não tem 1,5 milhão de turistas visitando para pagar esses mais de 200 milhões. Eu duvido que alguém queira privatizar, queira arrecadar aqui no Ceará mesmo a Chapada do Araripe. A Chapada do Araripe, o Bondinho, Ibiapaba, né? a Ibiapaba, o Bondinho. A Ibiapaba é uma área de proteção ambiental, ninguém quer. Nem fazer licitação eles não querem fazer. Querem fazer aonde? Onde dá dinheiro. Onde é? Jericoacoara e Catarata do Iguaçu. Quem ganhou? Capobiano. Irmão do cara que manda no Ministério do Meio Ambiente. São os únicos expertise para... No Brasil só tem eles. E outra coisa, eu já fui, eu conheço como é que essas coisas funcionam. Isso é um negócio que o cara vai, diz, rapaz, não entre não, que isso aqui é meu, né? Agora, cadê o Ministério Público do próprio Estado? Porque o federal está agindo. Mas o Ministério Público do Estado, ele pode entrar com ação dizendo que a terra é do Estado, defender o Estado. O Ministério Público Estadual defende o Estado. O da União defende a União. No caso aí, o Ministério Federal está contestando que não pode fazer estrada sem licença. Fazer uma estrada sem licenciamento ambiental, um órgão que não tem, é na marra. Quem vai fazer? Eu duvido que alguém consiga uma licença para fazer uma licitação dentro de um parque nacional. E eles estão autorizando um órgão que não é licenciador. Não é licenciador. Bom, nós vamos fazer mais um intervalo e já estaremos de volta com a entrevista com o deputado estadual cearense João Jaime, falando sobre Jericoacoara. Deputado, Jericoacoara, que era um distrito de Acaraú, né? Cresceu tanto que é maior do que a própria sede do seu município hoje, que é Jijoca de Jericoacoara. Mas esse crescimento de Jericoacoara teve ramificações pela área, ou aquela área ali do Acaraú, que pode-se englobar Camusim, toda aquela área norte ali, só existe Jericoacoara? De jeito nenhum. Olha, esse é um fenômeno que acontece em todos os centros irradiadores. Aqui eu vou fazer uma comparação com Porto Seguro. Porto Seguro ficou famoso, né? Muito famoso, principalmente na década de 70, 60, 70. O movimento hippie que adotou Porto Seguro, depois cresceu muito mais e ela irradiou ao seu redor. Você tem lá de Bahia Cabralha, né, que fica ao norte de Porto Seguro, até Trancoso. Depois de Trancoso, hoje já tem várias praias e hoje o que menos tem turismo é a própria Porto Seguro. Então, esse fenômeno é natural, porque as pessoas, o turista, ele gosta de andar, ele gosta de testar coisas novas. Um destino isoladamente, ele tem muito mais dificuldade de se desenvolver do que um destino que tem opções. Então, hoje você tem Jericoacoara, eu diria que ele impacta do Icaraizinho até o Piauí. Tem um impacto de Jericoacoara. Você vê um crescimento muito grande no turismo, no pré-A, né?
na Vila do Preá, que ninguém apostava. Hoje a Vila do Preá tem empreendimentos como Carnaúba, que é com um VGV de quase R$ 1 bilhão. O Preá é bem mais próximo de Jericoacoara. Vizinho, colado a Jericoacoara. Você tem a Praia da Barrinha, em Acaraú. Você tem a Praia de Arpoeiras, a Praia do Espraiado, em Acaraú. Você tem o Guajiru, em Itarema, que está se desenvolvendo muito também. Está um turismo acelerado. Você tem aí Caraizinho, Moitas, tudo isso dentro desse desenvolvimento que Jericoacoara irradiou para a região. E digo mais, vamos dizer assim, o aeroporto de Jericoacoara, ele funciona para tudo isso, porque hoje é melhor, se você escolhe ir para a Ilha do Guajiru e está em São Paulo, você vai para Jericoacoara, com no máximo 40 minutos você está lá. Você está a 1 hora do Camusim, o Guajiru, o Guriú, que é em Camusim, que é vizinho a Jericoacoara, também já está tendo um desenvolvimento muito grande. Você tem muito ainda a desenvolver por conta de Jericoacoara. Mas se não fosse Jericoacoara, se não tivesse acontecido esse movimento que foi começado por nós lá em 83, isso aí não estaria assim, seria uma praia normal, como qualquer outra. Essas praias, Jericoacoara não, porque essa beleza natural que ela tem é única, né? Ela não tem nenhum... Assim, Jericoacoara parece com o quê? No meu modo de ver, só com Jericoacoara. Não tem como você comparar com outra praia. E olha que eu conheço muitas praias aqui no Brasil. O Nordeste eu conheço. Fiz uma viagem do Nordeste pelo litoral até o Rio de Janeiro. E não tem assim como você comparar. Não é que assim, que é mais bonito, é mais encantador, aí depende de cada um. Mas assim, uma beleza, parece com o quê? Parece com Maragogi? Não. Parece com Porto de Galinhas? Não. Parece com Jericoacoara? Parece com Canoa Quebrada? Não. Não no sentido de beleza, porque cada um tem seu gosto, mas no sentido de aquelas condições de um serrote, de um oásis, de um campo dunar, vamos dizer, Lençóis Maranhenses é espetacular. Mas quem já foi aos Lençóis Maranhenses, quem viu a foto do Lençóis Maranhenses e vai a Lençóis Maranhenses, tem uma maior decepção. Por quê? Porque você não tem a visão espacial, você não vê por cima, a não ser que você pegue um helicóptero, do que é a grandeza dos Lençóis Maranhenses. Por que é que ainda não decolou? Porque eu vou lá, eu subo uma duna, tem uma lagoa. Aí eu atravesso, subo outra duna, tem outra lagoa, tem outra lagoa. Quando você sobrevoa, eu já sobrevoei, você vê a grandiosidade, o encanto daquilo ali. Mas quem é que pode andar, sobrevoar de helicóptero? Não dá para todo mundo, né? E lá em Jericoacoara tem o serrote, você sobe no serrote e vê tudo. Você tem essa deputado peculiaridade. Jorge, esse avanço do turismo nas praias, a gente pode dizer que estão privatizando as nossas praias? Olha, Edson, muitos locais estão, e eu me preocupo muito com passaram para os municípios o licenciamento ambiental, né? Hoje o município, se ele se habilitar, tiver determinadas condições, ele pode licenciar. E aí você tem um grande problema, porque às vezes tem prefeitos bem intencionados e tem prefeitos mal intencionados. Então, os investidores, eles não estão interessados se vai para... Eles querem construir, vender e vão embora. E depois fica o problema ambiental. O que o Ceará está sofrendo hoje muito, né, é com a erosão costeira. A erosão costeira hoje é um caso sério, que nós estamos pagando o erro que nós fizemos há 30, 40 anos atrás. Se você for na Caponga, já comeu uma rua. As casas estão sendo destruídas. Se você for no Icapuí, é outro caso muito sério. O mar avançando, por quê? Porque ocuparam o espaço da dinâmica costeira. O que é a dinâmica costeira? Você tem uma circulação de sedimentos, de areia, que elas, um período elas engordam e outro período o mar tira. Então o que é que você fez? Você construiu tão próximo à costa
que você não permite mais essa dinâmica costeira como ela acontecia. Não é só, é porque o mar está subindo, né? Subindo milímetros. O grande problema é você estar cortando a dinâmica costeira, que é sedimento, acumula sedimento, depois tira sedimento, que é um processo natural. E aí quando você constrói aqui, a areia, aí fica aquele negócio, a areia está invadindo minha casa, aqui não tem que aguentar. Está invadindo, não, você que invadiu o espaço da areia, que tornava esse equilíbrio no litoral. Então, eu diria que está sendo privatizado nesse sentido da não observação das construções. Devia ter uma lei que só pudesse construir a 100 metros da maior maré. Da maior maré de todos os tempos, você recuava 100 metros, porque aí você daria condição de ter esse movimento de sedimento. Aí ia acabar com o Camboriú. Ia acabar com o Camboriú. Acaba o Camboriú. O Camboriú o que tinha que ser feito não pode mais ser feito, né? E aí eles estão tendo problema lá. Você vê, eles não preveem isso. Camboriú, qual é o maior problema hoje? Não tem mais sol na praia. É uma praia sem sol. Os prédios são tantos prédios e tão altos que eles fazem sombra na praia. Um dia desse a televisão mostrou a matéria, o sujeito pescando da cobertura do edifício dele, pescando no mar. Mas, deputado, eu perguntei sobre essa história de privatização da praia, porque pelo que o senhor descreveu aí, essa história dessa licitação, ganha lá por um parente, não sei o que, isso aqui, de outro, o cara está fazendo lá, está tomando conta do... Não é, aí lá não é privatização da praia, é privatização do município. Do município. Ele tá usurpando os direitos e os deveres do município. Ele quer criar um pedágio, ele quer transformar a privatização num pedágio. Ele quer criar um pedágio. Você só anda 12 quilômetros, paga R$50 por dia que você passar lá no destino. Deputado João João, qual é a sua perspectiva, então, para um futuro de Jericoacoara? Até porque essa criação de novos espaços turísticos, eles evoluem muito rápido, não é? Hoje... Caponga era o boom do Ceará, né? Depois veio Jericoacoara. Será que já não virá um outro? Olha, existe uma diferença, Edson, que é como eu falei, a beleza natural. Jericoacoara é único. Muito bem, uma entendi. beleza natural que ela está lá. Se não destruir os serrotes, se não acabarem com as dunas. E estão tentando fazer isso com essa privatização. Se não destruírem isso, Jericoacoara sempre vai ter a beleza que ela tem, como Fernando Noronha. A beleza de Fernando Noronha, não dá para comparar com Jericoacoara, mas é uma coisa espetacular. Tem praias lindíssimas, tem monólitos para contemplação espetaculares, você tem praia com mergulho. Aquilo ali você nunca vai tirar de Fernando Noronha. E não dá para dizer quem é mais bonito, Fernando Noronha ou Jericoacoara. Não dá, porque são duas. O que é melhor, banana ou laranja? Eu gosto de banana, eu gosto de laranja. Não dá para dizer que Fernando Noronha é mais bonito de Jericoacoara ou vice-versa. Agora, essa comparação que você falou sobre Caponga, aí são praias da moda. Já teve Caponga, lá atrás era o Icaraí, você lembra? Década de 60, 70 era o Icaraí, que foi a primeira praia assim que teve... O governo do estado tinha uma residência lá. Tinha uma residência oficial, clube, né? O Conde Moraes, que fez aquele empreendimento, foi a primeira. Mas aí depois você teve Prainha, você teve Morro Branco, teve uma fase de Morro Branco. Todas elas foram destruídas por essa especulação imobiliária desenfreada, porque naquele tempo ninguém cuidava do meio ambiente. Rapaz, eu quero fazer minha casa o mais próximo que puder do mar. Então hoje, todas essas praias estão pagando por esse erro cometido há 40, 50 anos atrás. Nós não vamos querer que se faça com Jericoacoara para que ela realmente seja preservada, o que foi feito lá com, aqui perto de Pernambuco, a ilha que o senhor Fernando de Noronha, né? Que
se transformaram num determinado até de presídio, né, de presos políticos. Teve uma época que foi... Não vamos de jeito nenhum. E nem vamos querer ditadura, né? Para isso acontecer, precisa da ditadura, que ninguém quer a ditadura. Deputado João Jaime, como é hoje que o Estado do Ceará trata toda a sua área turística? Porque nós não só temos Jericoacoara, realmente, né? Olha, eu até estou esperando para conversar, pedir uma audiência com o secretário Eduardo Bismarck. Eu tenho muitas ideias para, eu acho que o turismo no Ceará, ele não pode ser, Ceará é muito diverso, apesar de ser um estado pequeno, mas tem uma diversidade muito grande. Assim, uma campanha turística para Jericoacoara não é a mesma para Canoa Quebrada, que é outra joia da coroa, famosa internacionalmente, né? E não é da Ibiapaba, vamos dizer. Eu milito politicamente na Ibiapaba, mais especificamente em Viçosa do Ceará. Só que o Ceará está passando por um boom turístico cultural sem igual, né? Agora, quem é o turista que vai para lá? É aqui de Fortaleza? É de São Paulo? Não, é do Piauí. É porque está mais próximo do Piauí. Está mais próximo, é uma serra. Você tem hotéis hoje em Viçosa maravilhosos. É a capital da cachaça. Você tem festivais de cachaça, de produção de mel. Você tem todo um trabalho que está sendo feito lá. E também na serra como um todo, as rosas lá do São Benedito. Você tem Tianguá, equipamento. Mas isso aí, o que é que a gente precisava? Departamentar a propaganda turística. Fazer uma campanha para o Piauí. Ibiapaba é Piauí. Aí você pega o Araripe. O Araripe é ali, Pernambuco, Paraíba, é outro tipo de turismo. E o litoral todo é um turismo nacional e internacional. Só que quando você vai, o Estado vai tratar, ele trata como um todo, o Ceará. Você bota aqui uma pontinha, a bica do Ipu, o bondinho, não sei o quê. Ninguém vem para o Ceará para ir uma bica. A bica você tem as cachoeiras no sul e no sudeste, no centro-oeste, muito mais bonita do que, e mais pujantes do que a bica do Ipu. Sem desmerecer a bica do Ipu, que é muito bonita. Bondinho, o bondinho. O bondinho é uma atração turística muito boa, mas para onde? Para nós aqui. Mas você tem outros bondinhos que são... Você não vem aqui para o Ceará para ir para o bondinho. Então, para visitar a Gruta de Ubajara. Para visitar a Gruta de Ubajara, que também é muito bonita, mas tem grutas muito mais bonitas. Você vai para Bonito lá, você tem a Gruta Azul, que é uma coisa espetacular. Então, é isso que eu acho que falta. Falta dividir e fazer essa propaganda, fazer essas campanhas direcionadas ao público-alvo. E um exemplo que eu dou é a Ibiapaba, que está crescendo o turismo da Ibiapaba está crescendo muito, mas sem o apoio institucional do Estado. Qual é o papel do Estado? É divulgar. E o papel dos empresários é investir, receber bem. O papel do Sebrae, o Sebrae está fazendo um trabalho espetacular, a FEComércio está fazendo um trabalho espetacular, e é treinar essas pessoas para receber, né? Viçosa do Ceará é um exemplo assim, de turismo que é espetacular e que não tem a devida atenção merecida pelo boom que está acontecendo lá. Para os cearenses chegarem a Viçosa é meio difícil. É difícil. Né? Você sabe, eu vou para Viçosa, são 4, 5 horas de viagem. Só para políticos e 4, 5 horas de viagem. A família do Coronel Canuto Tupicaldo. Né? O hotel que eu fico lá, a pousada IP, ela, quando eu chego, toda vida que eu vou, 80% é piauiense. Deputado João Jaime, muito obrigado pela sua entrevista. Foi bom falar aqui sobre Jericoacoara e é sempre bom a gente falar sobre essas belezas do estado do Ceará e chamar a atenção das autoridades para garantir esses espaços turísticos também para os cearenses, né? Porque também para os cearenses, nós falamos aqui só de turistas nós também somos turistas. De outros estados e internacionais, né? Mas fazer também facilitar a ida de cearenses a Jericoacoara e a outros pontos turísticos. Né? Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, Edson, pela oportunidade. Obrigado.